Sejam bem-vindos ao 40º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, sempre por meio de uma teologia simples e intencional, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Deixa eu começar com uma pergunta. Você já teve alguma experiência de morar ou passar um tempo no exterior? Bom, o fenômeno da imigração brasileira para os Estados Unidos tem se intensificado nas últimas décadas, impulsionado por fatores econômicos, sociais e de segurança. Milhares de brasileiros deixam o país todos os anos em busca de melhores oportunidades, estabilidade financeira e um futuro mais promissor para suas famílias. No entanto, o processo migratório está longe de ser simples. As barreiras culturais, linguísticas e legais geram desafios profundos, sejam eles emocionais, sociais e até, por que não dizer, espirituais. Além disso, mudanças nas políticas de imigração frequentemente alimentam sentimentos de medo, instabilidade e vulnerabilidade. Neste contexto, igrejas formadas por comunidades de imigrantes tornam-se verdadeiros refúgios, ou seja, espaços de acolhimento, cuidado espiritual e apoio prático, mais do que uma comunidade de fé. Essas igrejas funcionam como redes de sustento e esperança para as famílias que enfrentam o árduo processo de adaptação em uma nova terra. Ao mesmo tempo, enfrentam o delicado equilíbrio de preservar a sua identidade cultural e se contextualizar em uma nova realidade religiosa e social no estrangeiro, lidando com desafios de ser uma igreja também estrangeira em solo estrangeiro. Bom, para a gente tratar sobre esse assunto, no episódio de hoje nós vamos mergulhar no tema os desafios da imigração e da igreja brasileira nos Estados Unidos. E para essa conversa eu recebo o reverendo Lucas Fornel, pastor da Brazilian Christian Church, igreja cristã brasileira, parte da Presbyterian Church nos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em Atlanta, e vai ser uma conversa para refletir sobre os desafios enfrentados pelos imigrantes, o papel da igreja como um espaço de acolhimento, cuidado, proclamação do Evangelho e as oportunidades que surgem quando a fé é vivida e proclamada em outra terra. Bom, Lucas, seja bem-vindo a este episódio. Quero dizer que é uma alegria ter você aqui e podermos conversar sobre esse assunto que talvez esteja assim tão profundo em muitas pessoas que hoje vivem em outro país que não a sua terra natal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma alegria, é um prazer, um privilégio estar aqui com você nesse bate-papo, nessa conversa. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É realmente um assunto muito desafiador, mas também com muitas lições práticas para a nossa jornada como cristãos nesse mundo. A experiência migratória é uma experiência impactante e eu sei que muita coisa Deus vai falar ao nosso coração nessa conversa. Maravilha. Bom, para a gente começar, eu gosto sempre de perguntar a respeito do chamado. Deus chama pessoas para diversas áreas para servi-lo, seja para o ministério pastoral, seja para outras áreas dentro da igreja ou até no meio secular. Mas Deus tem um chamado específico para cada um. No seu caso, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? E já resumindo esse chamado, vou emendar uma outra pergunta. Como é que surgiu a oportunidade para você também de ser um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Ok. Bom, meu chamado ele tem muita relação com a minha própria história de vida. Eu nasci dentro de uma igreja, dentro de uma família cristã dentro da igreja. Meu pai é pastor, presbiteriano também. E a minha família sempre foi uma família extremamente envolvida, não só com a igreja, mas também com
a própria obra missionária. Meu pai foi pastor no Brasil por muitos anos, depois se mudou para o Chile, foi missionário por 4 anos no Chile, voltou ao Brasil. E durante a minha adolescência, eu tinha muita rejeição à possibilidade de continuar ou dar continuidade ao ministério do meu pai, ou seja, me tornar um pastor. Eu tinha muita rejeição a isso e eu já estava alimentando no meu coração a possibilidade de poder fazer uma faculdade num outro sentido. Eu gostava, ainda gosto muito da área de história, de filosofia, e eu queria muito fazer uma faculdade. Ainda planejo, talvez, fazer no futuro, quem sabe, uma faculdade de história. Mas quando foi no final da minha adolescência, já início da juventude, houve um momento assim muito impactante na minha jornada de fé, em que Deus falou ao meu coração sobre a necessidade de que eu fosse um pregador da palavra. O meu chamado tem muito a ver com a área da pregação e ensino. Eu sei que hoje um pastor desenvolve seu ministério e ele está ali atuando em diversas áreas, né? Ensino, gestão de pessoas, gestão administrativa, mas nós nos esquecemos que muitas vezes o pastor não dá conta de fazer tudo isso. Nem sempre todos os pastores têm habilidade para ser o melhor gestor e ao mesmo tempo o melhor pregador e o melhor discipulador, o visitador, aconselhador de pessoas. São várias atuações numa mesma função, que é a função pastoral. Mas eu entendo que Deus me chamou para a área do ensino, da pregação, e isso tem a ver com o meu chamado. Foi uma palavra de Deus muito forte ao meu coração, e isso está muito ligado ao texto de Mateus 13, da palavra a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela foi muito impactante no meu chamado e naquilo que Deus falou no meu coração sobre caminhar por esse mundo e espalhar a palavra de Deus. Isso foi no final da minha adolescência, e logo alguns anos depois eu já fui fazer o seminário teológico aos 19 anos. Eu fui muito cedo para o seminário, com 23 anos e meio eu já estava formado no seminário, depois de completar 4 anos de teologia. E depois praticamente de 15 anos de ministério, 12 anos de ministério no Brasil, eu estava pastoreando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pastoreando a primeira IPI de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu fui chamado para fazer um treinamento na igreja Chácara Primavera, do pastor Ricardo Agreste, aí em Campinas. E era um treinamento para pastores que foram escolhidos, selecionados, que tinham um perfil para serem plantadores, né? Então eu tinha sido escolhido dentre um grupo, estávamos lá no grupo, acho que acredito, 10 pastores. Passamos todo um período ali de 3 dias muito intensos. E ali, numa conversa com um pastor amigo meu, que inclusive está aqui, na mesma cidade onde eu estou, nos Estados Unidos, aqui em Atlanta, conversando com ele, ele me perguntou ali, isso foi em 2013, ele me perguntou: Lucas, você tem interesse de ser pastor um dia nos Estados Unidos? Eu falei para ele, meu irmão, não sei, nunca pensei nisso. Ele falou: olha, eu sei que eles estão procurando pastores brasileiros para trabalharem nos Estados Unidos com imigrantes brasileiros. A comunidade brasileira nos Estados Unidos só está aumentando. E eu posso te colocar em contato? Você não tem interesse? Eu falei: pode. E em 2013 eu tive contato com o pastor Almir Dantas. Ele era pastor da igreja presbiteriana brasileira em Maryland. Maryland é o estado ali bem próximo a Washington, D.C. E ele me colocou em contato com esse pastor em 2013. Passaram 2 anos e a gente nunca mais conversou. E aí esse pastor Almir Dantas, 2 anos depois, entrou em contato comigo e disse: Lucas, olha, vamos começar a preparar uma vinda sua aqui para que você venha conhecer o trabalho, saber se é isso que Deus tem para sua vida. E nós organizamos uma viagem em 2015 para os Estados Unidos para visitar a igreja dele lá em Washington, D.C. Preguei na igreja dele por 3 semanas, ficamos lá quase um mês, depois descemos para a Flórida
Só que nos dias que eu estava na casa dele, na casa do pastor Almir, ele abriu para mim que ele estava deixando o pastorado da igreja em Washington, estava mudando para o Texas, para Houston, e que ele gostaria que eu pudesse substituí-lo. E nas semanas que eu estava lá, a igreja oficializou o convite, voltei ao Brasil, 6 meses depois nós estávamos desmontando toda a nossa vida no Brasil e mudando para os Estados Unidos. Isso foi no ano de 2016, quando chegamos aqui, dia 8 de julho de 2016, chegávamos aqui nos Estados Unidos. Maravilha, vamos fazer 10 anos então, ano que vem, né? O ano que vem, 10 anos. Acabamos de completar 9 anos de América. O que mais te motivou quando você recebeu esse convite? O que te motivou a aceitar? Eu percebi que o Ministério Imigrante ele era um ministério desafiador. Eu acredito que o ministério no Brasil, pastoral, ele é um ministério que demanda da gente uma série de atribuições, como eu acabei de falar, né? De você gerir uma igreja, gerir pessoas, pregar, ensinar. E eu estava bem acostumado com isso, porque eu fui pastor apenas de uma igreja grande, que foi a igreja de Campo Grande. As outras igrejas que eu fui pastor de igrejas menores, com cerca de 200, 250 membros. E quando você é pastor de uma igreja menor, você está mais acostumado a cumprir todas essas tarefas. E eu percebi que aqui nos Estados Unidos eu continuaria fazendo isso, porque um pastor aqui na América ele é tudo isso e mais um pouco, né? E aí eu percebi que o trabalho pastoral aqui ele tinha ainda outras demandas, as quais eu gostaria de conhecer. E de fato conheci, como por exemplo, um pastor aqui nos Estados Unidos, ele é também um diácono, porque a gente atende muito as famílias, especialmente em carências, necessidades, suprimentos para famílias, circunstâncias assim que nos chamam a atenção de ter que ir recolher uma família numa madrugada porque foi despejada de um apartamento, de uma casa por causa de aluguel, e atender famílias, por exemplo, família chega aqui nos Estados Unidos, ninguém da família fala inglês, precisa levar a família para poder matricular a criança na escola, levar num lugar onde tira a carteira de motorista, levar numa corte. Às vezes a pessoa toma uma multa, precisa ir para a corte para poder responder ao juiz e a gente faz o papel de acompanhar, funcionar como intérprete. Essas coisas, assim, no começo até me causavam um pouco de espanto quando o pastor Almir, esse que me convidou, e ele falava das coisas que aconteciam aqui, mas isso me chamou muita atenção e eu pensei, vai ser um ministério diferente, né? Sim. E uma das coisas também que me chamou muito a atenção foi que eu acredito que Deus estava preparando a minha família para vir para os Estados Unidos. Porque antes de eu vir para cá, a minha esposa, Lívia, ela também congregou numa igreja imigrante. A minha esposa, ela era professora de inglês no Brasil, ela estudou inglês no Canadá, em Vancouver, e ela congregou em Vancouver, no Canadá, numa igreja brasileira, durante um período de 6 meses. E ela conheceu um pouco dessa realidade da igreja imigrante. Então, quando surgiu essa oportunidade, ela foi uma das primeiras dentro de casa dizendo, eu topo esse desafio com você. E eu também topei porque ela falava inglês. Na época eu não falava. Eu topei porque ela falava. Então eu falei, bom, você vai me dar uma força. E aí, como família, nós entendemos, houve uma aprovação também da nossa família no Brasil, que meus pais, meus sogros, a gente entendeu que a família no Brasil estava nos abençoando a nossa partida. E isso também para nós foi uma confirmação. E temos vivido aqui essa experiência, essa jornada. Legal. Talvez você já deva ter respondido algumas coisas aí do que a gente vai conversar, mas vamos caminhando. Você provavelmente faz parte aí de um movimento de uma série de pastores que também aceitaram esse desafio de plantar e estabelecer uma igreja brasileira voltada para os imigrantes, né? E tem acontecido até nos últimos anos de pastores que têm um certo nome no cenário nacional do cristão brasileiro, que hoje moram nos Estados Unidos e são pastores aí.
um dos casos um dos expoentes que a gente conhece aí no meio presbiteriano, e até o caso do Augustus Nicodemos, que hoje é pastor aí nos Estados Unidos. Além de outros famosos, né? No caso, por exemplo, André Valadão está lá em Orlando, tem a Ana Paula e tem outros aí. Sim. Na sua visão, o que mais tem impulsionado esse movimento de plantação de igreja nos Estados Unidos? E, bom, eu acho que a sua resposta anterior já até meio que respondeu um pouco, mas vamos aprofundar isso daí. Por que é importante, então, ter igrejas formadas por brasileiros fora do Brasil, em solo americano? Faz sentido isso? Tá. Com relação à primeira pergunta, Daniel, é muito interessante você ter apresentado essa questão, porque eu acho que existem dois fatores bem claros. O primeiro deles é que há hoje uma comunidade brasileira dentro dos Estados Unidos enorme, significativa. Hoje já são nos Estados Unidos mais de 1.900.000 brasileiros, quase 2 milhões. Esses são os dados, inclusive, do Itamaraty, do consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos. Então, são quase 2 milhões de brasileiros morando nos Estados Unidos e formando grandes comunidades em algumas determinadas regiões. Hoje, por exemplo, a Flórida se tornou o número 1. Durante muito tempo foi a região de Massachusetts, Boston. Era uma área com muitos brasileiros. Hoje a gente tem aí lugares onde a concentração de brasileiros é enorme, como a área próxima a Nova York, na região de New Jersey, Newark, ali perto do aeroporto. Na Flórida, no sul da Flórida, Fort Lauderdale, Boca Raton. Aqui em Atlanta, na Georgia, a comunidade brasileira também está ficando enorme. Muitos brasileiros chegando. E a necessidade de termos igrejas brasileiras aqui, ela é clara, porque muitos brasileiros chegam e vivem de certa forma, e aí eu não quero entrar no mérito disso, porque aí é uma discussão em questões filosóficas, sociais, né? Sim. Mas muitos brasileiros vêm para cá para tentar a vida, buscar o sonho americano, e vêm para cá sem ter nenhum conhecimento da língua. Sim. E muitos passam anos aqui sem falar inglês, né? Nós temos pessoas na nossa igreja, por exemplo, que já moram aqui nos Estados Unidos há 8, 10 anos, não falam inglês. Não falam. Falam, assim, o mínimo necessário, sabem entender algumas construções, algumas frases, responder o básico, mas não tem fluência no inglês. Porque se você vive num lugar onde a comunidade brasileira é grande, você vai ter tudo ali muito próximo, acessível, você vai ter pessoas que vão te ajudar no processo de tradução. E a igreja brasileira, ela é importante, a igreja brasileira ou a igreja imigrante, ela é importante para poder gerar esse ambiente de comunidade, de oferecer um suporte emocional, espiritual, social também, muitas vezes econômico, porque a igreja muitas vezes acaba ajudando pessoas com algumas demandas. Existem igrejas que vão crescendo. Eu me lembro em Washington DC que tinha uma igreja brasileira lá enorme, e eles tinham depósitos de coisas assim como colchão, televisão, mesa de jantar, porque se uma família chegasse nova ali, eles já tinham algo para oferecer para a família, né? Então a igreja brasileira tem, e a igreja imigrante tem essa função de ser esse suporte, porque pessoas acabam se desconectando da vida da América. Sim. Vivem uma certa vida paralela, uma comunidade às vezes até de gueto. Existem pessoas que acabam vivendo à margem da sociedade, né? Até porque muitos deles acabam ficando indocumentados, então tem medo de estar em determinados lugares, se encontrar com determinadas pessoas, e isso gera esse ambiente de medo, tensão, e essas pessoas precisam ser cuidadas, amadas, orientadas e guiadas na sua jornada espiritual. Legal. E aí, falando um pouco sobre a questão, o segundo ponto é que eu acredito que esse movimento de pastores vindo para cá, cuidando de igrejas brasileiras aqui,
como o caso que você citou do pastor Augusto Nicodemos, o caso do André Valadão, eu acho que está ligado também com o fato de que algumas pessoas estão tomando, talvez aqui a minha posição seja um pouco não muito dura nisso, mas principalmente quando a gente olha para a circunstância de Orlando, tá? Orlando acho que é uma questão à parte dos Estados Unidos inteiro, porque acho que os grandes figurões estão lá. Então o que acontece é que há uma estratégia, na minha opinião, uma estratégia de marketing, porque cada igreja que veio e tentou implantar-se em Orlando, principalmente onde a comunidade brasileira é gigantesca, são mais de 300 mil brasileiros morando em Orlando, é que cada igreja que tentou se solidificar, tentou se consolidar ali, veio trazendo um figurão. Então a Lagoinha tentou se consolidar, veio o André Valadão. A igreja da Aline Barros, a Aline Barros veio morar. O Fernandinho está morando lá. E eu acho que isso acabou acontecendo também com o movimento reformado. Tá? Então eu acredito que isso tem uma relação meio que de consolidação, porque dentro do ambiente reformado nós temos algumas pessoas, como Augusto Nicodemos, é uma pessoa conhecida, é um grande conhecedor e um grande expositor da Escritura. Eu acho que a vinda dele, não dele, entendeu? Mas eu acho que o processo da vinda dele tem a ver com isso, como um processo de consolidação, trazer uma figura respeitada dentro daquele ambiente, para que o movimento pudesse ter a sua continuidade ali. Você tem alguma ideia de quantas igrejas brasileiras hoje existem nos Estados Unidos ou não? Não tenho. Não. Eu sei, por exemplo, que Orlando, porque é a comunidade hoje maior em brasileiros, né? A cidade onde há a maior concentração, ali existem hoje cerca de 350 mil brasileiros morando ali em Orlando. O que estima-se é que exista algo em torno de 120 a 130 igrejas em Orlando. Aqui em Atlanta, a concentração das igrejas brasileiras aqui é Marietta, né? Sim. Marietta é o lugar onde estão as igrejas brasileiras da sua grande porcentagem. Quase 80% das igrejas brasileiras estão em Marietta. A nossa igreja também, porque a nossa igreja é a igreja brasileira mais antiga aqui da Georgia. Só em Marietta são 40 igrejas brasileiras. Nossa. São muitas igrejas. E de todos os ramos que você possa imaginar. Ô Lucas, quando se fala de imigrante, eu imagino que o perfil ele é meio diverso, né? Tem aquele cara que abandona tudo no Brasil por um sonho americano, vende tudo e vai tentar a vida nos Estados Unidos. Tem aquele cara que, por uma circunstância de negócio ou trabalha em uma multinacional, acaba surgindo uma oportunidade e essa empresa o transfere para os Estados Unidos. Tem o cara que tenta, de forma ilegal, atravessar uma fronteira. Tem a questão de refugiado, que sempre é um tema muito sensível. Então, eu imagino que o cenário do imigrante dentro dos Estados Unidos ele é meio multifacetado, né? Mas, é assim, Daniel. Não é assim. A gente vive dentro da realidade da igreja imigrante. A gente vive assim uma diversidade enorme de contextos, né? Porque a gente tem dentro da igreja pessoas que estão nessa condição de virem para cá trabalhando por causa de uma multinacional, foram transferidos para cá, pessoas que vieram para cá tentando a vida e normalmente a gente sempre orienta para que a pessoa não perca seus documentos, não perca seu status no país, mas por razões às vezes financeiras, prazos com advogados, a pessoa perde o status dela. Aqueles que muitas vezes vêm para cá e intencionalmente vão ficar sem status, aqueles que atravessaram a fronteira pelo México, e a gente tem inúmeras histórias de pessoas que vieram pela fronteira, são as histórias muitas vezes tristes, tensas,
Parece coisas de cinema, até as histórias que algumas pessoas passam. Eu me lembro quando eu estava, por exemplo, em Washington DC, a gente tinha dentro da mesma igreja pessoas de todos esses contextos. E lá, por exemplo, nós tínhamos pessoas que, por ser a área de Washington DC, então nós tínhamos membros da igreja que trabalhavam para o Itamaraty, no consulado e na embaixada. Tínhamos um general da aeronáutica, que era membro da nossa igreja, e tínhamos gente dentro da igreja que tinha vindo pelo México. Então você tem assim, é multifacetado. A diversidade de contextos, de background é enorme. Você tem ali diversas e diferentes histórias, e histórias tristes, histórias bonitas, mas são as histórias que formam essa beleza da igreja imigrante, e a gente acaba descobrindo, convivendo e conhecendo e ouvindo cada uma dessas histórias. De uma maneira geral, assim, quando essas pessoas chegam nos Estados Unidos, quais são os maiores desafios que eles começam a enfrentar inicialmente? Eu acredito que os maiores desafios são a pessoa, primeiro, ela se localizar no seguinte sentido, ela começar a entender como é que as coisas funcionam aqui, porque, primeiro, você tem que matricular seus filhos na escola, você não pode manter seus filhos sem estudar, é crime aqui, você pode responder por isso. Você tem que tirar a carteira de motorista, você não pode dirigir aqui também, estando com um visto para viver aqui nos Estados Unidos, você não pode estar aqui sem isso. Você precisa imediatamente abrir uma conta no banco e para você poder já começar a trabalhar a questão do seu crédito, que é uma questão muito importante aqui, que é a formação do seu crédito nos Estados Unidos. Agora, existem questões que, para nós, como brasileiros, que a gente vem de um outro contexto, de uma outra cultura, é entender, e principalmente entender o jeito de ser dos americanos. Porque essas coisas a gente resolve, até porque a burocracia americana ela é bem menor do que a burocracia brasileira. Você não vai num departamento público e vai ter que volta outro dia, porque não, se você está trazendo todos os seus papeizinhos ali que foram pedidos, solicitados, você vai sair dali resolvido. Então, é matricular o filho na escola, é tirar a carteira de motorista, é abrir a conta no banco. Então, você não vai precisar voltar 2, 3 vezes, você vai resolver rápido. Mas é entender, né, a questão do respeito no trânsito, a questão da velocidade na pista para dirigir, a questão de, por exemplo, você lidar o tempo todo com a verdade. Do contexto americano, é muito importante que você sempre diga a verdade. Nós estamos acostumados, no nosso contexto brasileiro, a falar meias palavras, meias verdades. Não, aqui é importante que você sempre diga toda a verdade. Então, aí quando você vai fazer entrevistas, vai fazer uma conversa, vai abrir uma conta, vai matricular seu filho na escola, você não pode contar meias verdades, você precisa falar a verdade toda. E isso tudo é muito importante, e as pessoas às vezes ficam com medo, e a gente diz, não, fale tudo. Ah, pastor, mas eu estou indocumentado, ainda não... Mas fale qual é a sua condição, não importa. Você tem que dizer, porque isso pode gerar consequências terríveis. E essa questão de você viver aqui nos Estados Unidos e entender a vida e o jeito dos americanos, uma das coisas que as pessoas têm, por exemplo, é que o americano, ele é muito respeitoso. Muita gente acha que o americano ele é grosso, ele é ríspido, ele é seco. Ele não é. O americano ele é muito gentil e muito educado. Uma das coisas que a gente tem que ensinar as pessoas aqui é falar thank you, sorry, o tempo todo. Você não tem vida na América se você não aprender a dizer obrigado. Então, você tem que dizer obrigado em todo lugar que vai. Você vai num lugar, você pede excuse me para dar licença, sorry, não encoste nas pessoas. Essas coisas que a gente tem que ensinar para os brasileiros. Olha, não toque, não abrace. O americano ele tem um círculo em volta dele de respeito. Então, não vá abraçando, beijando uma pessoa
sem que ela autorize, sem que ela tome essa iniciativa, porque é o jeito deles. Isso pode gerar até para você uma circunstância em que alguém vai achar que você está assediando. Então, essas coisas a gente tem que ir ensinando, falando para as pessoas quando chegam aqui. É legal que você está falando aí bastante de adaptação cultural, né? Sim. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei numa cidade chamada Lakewood, que ela fica 2 horas de Buffalo, bem quase divisa ali com o Canadá. Frio lá, hein? Muito frio. E a gente morava numa casa, era de um americano. Esse americano, ele tinha uma empresa de comércio de carro usado, e ele recebia os brasileiros na casa dele para que esses brasileiros pudessem aprender inglês e também falar do evangelho para aqueles que não tinham conhecimento de Cristo, né? Sim. E eu lembro que quando a gente foi lá, eu fui morar lá, a gente começou a ser voluntário numa escola, que a gente ajudava os professores, e nisso a gente podia assistir às aulas para poder aprender inglês. E os americanos, curiosos, querendo saber de onde a gente é, tal, e chega as meninas também cumprimentar, e a gente chegava nas meninas, dava um abraço e um beijo. Mas assim, respeitoso, como se estivesse cumprimentando qualquer uma aqui no Brasil, né? Sim. Mas isso deu um rolo, a gente foi parar na diretoria, até entender que culturalmente a gente não poderia abraçar e beijar, que isso tinha outra conotação para os americanos, mas deu um rolo, e aí a gente começa... Foi o primeiro choque cultural assim que eu tive sendo brasileiro com o americano, né? Entender essa distância. Não é que eles são mal educados, eu entendi a maneira deles, como eles são. A gente diria assim, num popular, que eles são mais frios, né? Sim. A gente pode dizer também, talvez, que eles são mais reservados do que o brasileiro. Eu acredito que talvez essa palavra é a palavra importante. Eles são mais reservados. Isso... Eu não posso dizer que são frios. Eu conheci muitos americanos assim, muito calorosos, no sentido assim, de serem generosos, abençoadores, pessoas muito especiais. Mas eles são bem reservados, e a gente tem que o tempo todo orientar para que as pessoas possam ter esse mínimo de conhecimento sobre a vida social aqui, né? Todo lugar que você chega, você manter o respeito pelas pessoas onde está, dizer obrigado, dizer thank you, se encostar em alguém, diga sorry. Essas coisas são fundamentais para que a pessoa possa criar essas primeiras conexões e entender o modo de funcionamento das coisas aqui. E aí você começa a ter contato também com o rigor da lei, porque, de certa forma, algumas coisas nos Estados Unidos a lei funciona. Uma delas é a lei de trânsito, né? Eu já fui parado por um policial nos Estados Unidos uma vez por excesso de velocidade. O policial aparece do nada. Sim. Então, assim... Surge do nada. Então, assim, você vê que eles respeitam muito ali a lei de trânsito. O pare de fato é pare, mesmo que não atravesse o carro, né? Então, assim, são desafios que você vai aprendendo ali no dia a dia e se adaptando, né? Sim. Agora... A gente tem que o tempo todo estar orientando as pessoas sobre isso, principalmente as que estão recém-chegadas, né? Exato. Orientar também onde comprar, a pessoa não sabe onde comprar, a gente diz, olha, normalmente a gente orienta, vá fazer compra no Walmart, o Walmart é onde você vai encontrar as coisas mais baratas, depois você pode talvez procurar outros produtos, mas se você pretende ter uma economia inicial, lá você vai achar o mínimo, vai achar um arroz, um feijão para você fazer em casa. Então essas coisas a gente vai orientando as pessoas. Legal. Eu imagino que, olhando para as escrituras, talvez quem more no estrangeiro, algumas verdades se tornam ainda mais latentes. A Bíblia, ela nos lembra constantemente que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Sim. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. E esse texto, eu imagino que ele ganha ainda mais peso quando você está vivendo em um país estrangeiro, imerso em uma outra cultura, longe de suas raízes. E na sua experiência pastoral, como é que essas verdades bíblicas sobre identidade, pertencimento e esperança se tornam mais reais e profundas na vida dos imigrantes, e que de forma a condição de
estrangeiro físico ajuda o cristão a compreender com mais profundidade a sua condição espiritual? Excelente pergunta, Daniel. Excelente pergunta. Eu acredito que o cristão imigrante, ele é o que descobre de uma forma mais profunda essa realidade que a Escritura nos apresenta sobre a nossa jornada nesse mundo como peregrinos, como forasteiros, como diz lá em Efésios capítulo 2. Porque a Bíblia, ela nos apresenta, isso eu aprendi conversando com pastores aqui, logo que eu cheguei, e essa é uma coisa que eu faço bastante, quando eu chego num lugar, eu procuro conhecer os mais experientes e ouvir histórias deles. E eu fiz isso quando vim para cá. Eu conversei com alguns pastores que já estavam aqui há mais de 20 anos, pelo menos 3 deles foram, assim, muito importantes na minha vida. O pastor Wesley, lá de Orlando, o pastor Jupiaci, que está em New Jersey, e o pastor Carlos Mendes, que está em Washington DC, o pastor Batista. O Wesley e o Jupiaci são presbiterianos. É que a Bíblia é um livro de imigrantes, né? A Bíblia nos mostra a jornada de homens e mulheres que atravessaram fronteiras para cumprir a missão de Deus, né? Sim. Quando a gente olha para a história de Abraão, quando a gente olha para a história de Jacó, que vai para o estrangeiro, vai para as terras do tio e volta. Depois nós temos a história de José, depois nós temos a história do povo de Israel, como hebreus morando na terra que não era deles, e aí Deus os levando para a terra prometida, as experiências do exílio, e o próprio Jesus, vivendo a experiência também como imigrante, quando Herodes lança a ordem de que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, tendo que ir com José e Maria para o Egito. Ou seja, a Bíblia é um livro de imigrantes e não por acaso. É para nos apresentar essa realidade nossa, esse paralelo, né, essa metáfora de que nossa jornada nesse mundo é uma jornada temporária, esse mundo não é nosso, e a gente vive isso de uma forma muito clara, porque quando as pessoas vêm para outros países, especialmente estou falando dos Estados Unidos, Sim. porque é o contexto onde eu estou e a gente vê isso aqui, as pessoas elas vêm em busca de um sonho, esse sonho americano de viver uma vida mais abastada. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui vieram para cá porque para algumas delas já não lhes restava mais nada no Brasil, a não ser iniciar uma nova história num novo país. E uma vez eu preguei sobre isso, eu me lembro que acabou o culto, uma jovem veio me procurar, uma moça da igreja, e ela chegou para mim e falou: pastor, eu sou essa pessoa. Eu não tinha mais nada no Brasil, eu tinha que vir para cá, eu precisava começar uma nova história. E ao vir para cá, a pessoa chega aqui com muitos sonhos, muitas ambições, e quando você olha para os Estados Unidos, chegando aqui inicialmente, a gente tem um impacto visual muito grande. Sim. Porque há muita beleza, há muita organização, há muita limpeza, as coisas funcionam, as coisas aqui chamam a nossa atenção, causam um brilho no nosso olhar. Sim. Mas quando a gente começa a viver a vida na América, e a gente começa a perceber que as lutas aqui são as mesmas, que as dificuldades são as mesmas, que os seres humanos são os mesmos, que por mais que exista beleza, funcionalidade, aparente segurança, maior segurança aqui do que no Brasil, os problemas são os mesmos. E que esse lugar aqui também é efêmero. Por mais que nos pareça tão forte no sentido econômico, realmente, a pessoa vem para cá, diferentemente do Brasil, ela consegue um novo trabalho rápido, ela consegue pagar suas contas assim, de uma forma um pouco mais ágil, se comparado ao Brasil, especialmente em questão de um trabalho informal, seja uma limpeza de casa, seja numa construção.
mas a gente percebe que a vida das pessoas aqui também é sofrida. Sim. Porque elas vão sentir falta do país delas, elas vão sentir falta do Brasil. A gente vive com um sentimento constante de que a gente não é daqui. Por mais que a gente ame, a gente começa a gostar da América, gostar dos valores da América. É uma dualidade, porque você começa a gostar de coisas daqui, ao mesmo tempo rejeitar coisas daqui que a gente acha super estranho. A gente dá risada de algumas coisas que os americanos fazem, mas valoriza outras que são bonitas. A questão, por exemplo, do respeito deles à memória, aos antepassados, aos soldados de guerra, aos que lutaram em batalha. E, ao mesmo tempo, assim, nos chama a atenção, por exemplo, a questão alimentícia. Como é que um país, as pessoas sendo tão ricas, com tanta abundância, comem tão mal, comem tanto fast food, comem tanta porcaria, né? Então a gente dá risada de umas coisas e a gente fala, no Brasil eu comia melhor. No Brasil eu comia melhor. Né? E eu vou dar um exemplo para você, bem simples, de uma coisa que a gente vive dentro do contexto da nossa igreja. Né? A gente recebe, as famílias, elas mudam para cá e começam a congregar conosco. E dentro da nossa igreja, nós temos ali um projeto, não pertence à nossa igreja mais. A nossa igreja teve mais participação no passado, mas funciona no mesmo espaço. Que é um projeto social para crianças que estão na Elementary School ainda, que é um after school, ou seja, crianças que, quando termina o horário escolar, por volta das 3 horas da tarde, elas não podem pegar o ônibus da escola para voltar para casa porque o papai e a mamãe ainda não voltaram. Ainda estão no trabalho, né? São pessoas que estão trabalhando aí em trabalhos pesados, como imigrantes, seja construção, limpeza. Então, esse projeto social vai até a escola, recolhe essas crianças, traz lá para a estrutura da nossa igreja e elas ficam ali. Aí elas vão ter ali um lanche, vão ter ali um momento de espairecer, uma brincadeira, já vão fazer tarefa de casa, né? E aí por volta das 5, 6, e eu já vi crianças indo embora até 7 horas da noite lá, os pais passam para recolher. E aí a pergunta que muitas vezes a gente faz é essa, por exemplo, você pergunta para o imigrante, falou, por que você veio? Ele falou assim, eu vim para dar um futuro para o meu filho. E aí eu devolvo a pergunta, falou, como é que você vai dar um futuro para o seu filho se você não está dando um presente para ele? Porque vem para cá, passa-se o dia inteiro trabalhando, a criança vai para a escola de manhã, vai para esse projeto, fica até 6, 7 horas, para o pai e para a mãe simplesmente recolher a criança, chegar em casa, dar um banho e pôr para dormir, né? Às 6, 7 horas da noite. Na minha opinião, não vai ter futuro se não tiver os pais presentes na vida das crianças agora. Então, são questões como essas que muitas vezes nos levam a refletir sobre até onde vale a pena ser imigrante, arriscar a vida num novo país, viver essa experiência. E aí a gente percebe que a nossa vida neste mundo, ela é de fato passageira, ela é efêmera, a gente corre muito atrás do vento, como diria Salomão, é muita vaidade de vaidade. As coisas nesse país, especificamente nos Estados Unidos, nos chamam muito a atenção, as pessoas vêm para cá e elas ficam muito desejosas, e a gente sempre tem que estar corrigindo ali no púlpito, no discipulado, no grupo pequeno com os irmãos. As pessoas vêm para cá e querem muito comprar carro, comprar bolsa, comprar roupa, mostrar na internet, no Facebook, no Instagram, para os familiares do Brasil que ela está vencendo aqui. Isso é uma coisa que eu já vivi pastoreando a igreja lá em Maryland, de você perceber que pessoas querem colocar nas redes sociais que elas chegaram, que elas venceram, para mostrar para a família no Brasil que elas têm carro, que elas podem viajar, que elas compraram roupa, bolsa, mas tudo isso é muito fútil, porque quando você vai aprofundar um pouquinho, o casamento não está bem, a alma da pessoa está estilhaçada porque está com saudade do Brasil, o relacionamento entre pais e filhos está distante, porque os pais já não se encontram com as crianças, não existe tempo, e aí a gente tem que fazer com que as pessoas se voltem para a palavra, se voltem para o evangelho,
se voltem para Cristo e possam colocar novamente as coisas, a mente, o coração no lugar, para que não se deixem dominar por essa correria deste mundo que nos engana e que vai roubando a alma das pessoas. E aí, realmente, o versículo da Escritura que vai nos dizer lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus vai dizer que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Uhum. E isso acontece na América, infelizmente. Legal. Quando a gente olha do Brasil para os Estados Unidos, a gente vê muitas pessoas idealizando esse sonho americano. Uhum. E quando se depara com a realidade, a gente vê que esse sonho americano ele é uma utopia. Sim. Né? E há os seus grandes desafios. Um dos grandes desafios que muitos imigrantes vivem é quando, de certa maneira, acontecem mudanças nas políticas migratórias. Né? Uhum. Se tornou notícia nos últimos meses essa questão de imigrantes, mas ela não é algo que começou há 6 meses. São notícias que a gente ouve vão fazer décadas. Eu lembro que teve no Brasil uns 20 anos atrás, acho, até uma novela que trazia a realidade de imigrantes que passavam pela fronteira e tentavam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal e tinham que fugir da polícia para não ser pego. É uma realidade que milhares aí estão vivendo e não é de hoje e não tem a ver com quem senta na cadeira presidencial. Sim. Como é que você percebe aí esse impacto na vida de imigrantes brasileiros que andam nessa condição e o que essa realidade de medo de ser pego, de ser deportado causa nesses imigrantes? Como pastor, como é que você enxerga esse cenário também afetando aí o dia a dia espiritual, emocional deles? Tem como responder, a igreja responder pastoralmente esse ambiente muitas vezes hostil contra os imigrantes? Olha, Daniel, essa é uma realidade que é constante, né? Não é uma realidade só por causa do novo governo que se intensificou nesses últimos meses, mas é uma realidade constante. Sim. Do medo daqueles que estão sem documentação, especialmente, de serem pegos, de serem encontrados, de serem deportados do país. Uhum. Nós temos hoje nos Estados Unidos milhões de brasileiros sem documentação, sem status no país. Uhum. E eles frequentam, congregam nas nossas igrejas, participam, são membros ativos, e isso não os desqualifica em momento algum para se tornarem membros, exercerem atividade na igreja, nada disso. Né? Alguns a gente sabe que acabaram perdendo no processo prazos e acabaram ficando por aqui. Mas esse temor ele é constante e ele se intensificou, e a gente age pastoralmente e procura trazer para eles um certo subsídio, apoio nessas horas, porque você tem muitas entidades, muitas organizações que oferecem ajuda, aconselhamento, orientação para as pessoas quando elas estão ameaçadas de deportação, recebem alguma carta, ou foram pegas e depois que foram pegas foi agendada uma corte para deportação. Então, por exemplo, quando foi o início do governo Trump, nas 2 primeiras semanas do governo Trump, nós tivemos aí algumas famílias que não quiseram vir para a igreja. E daqui a pouco eu vou te contar uma história bem interessante. Nós tivemos 2 famílias que não quiseram vir para a igreja. E aí eu fui participar de uma reunião de uma organização que estava dando conselhos sobre como orientar os imigrantes. Eu trouxe toda a papelada, tudo que eles tinham como orientação, me reuni com os irmãos da igreja, falei, irmãos, é isso, isso e isso, tem todo o material aqui, se você for abordado, você responda isso. Então a gente faz todo esse trabalho,
ora com esses irmãos, ajuda pastoralmente, espiritualmente, aconselha, né? E agora, o que a gente tem percebido é que, assim, existe um movimento por parte do governo de deportação para indocumentados, né? São os que perderam seu status aqui no país. Mas esses que estão sendo pegos pela polícia da imigração no momento, e em se tratando de Geórgia, que é o estado onde a gente está, a Geórgia ela dá autorização para que a polícia comum possa agir como polícia migratória. Ela tem autoridade para perguntar sobre o seu status no país. Outros estados não. Em Maryland, onde eu morava, a polícia não fazia isso. Mas aqui na Geórgia a polícia pode fazer. E a polícia tem autoridade de dar voz de prisão para você. O policial pode fazer isso. Então, e eles estão à procura daqueles que têm antecedentes criminais. O grande problema é o efeito rede. É eles irem em um determinado lugar para procurar uma pessoa, chega lá, tem outros indocumentados, eles levam todo mundo, entendeu? A gente não teve, eu nunca tive experiência de, nem lá em Maryland, nem aqui na Geórgia, de ter experiência de nenhuma pessoa da nossa igreja passando pela experiência de deportação. A gente sabe que algumas famílias, quando ficam numa situação de um processo que não avança, um processo que não é negado, ou tomam a decisão de voltar para o Brasil, ou tomam a decisão de deliberadamente ficar, falar, pastor, meu processo foi negado, não foi aprovado, mas eu com a minha família, nós vamos ficar nos Estados Unidos, a gente ainda vai continuar lutando. Alguns deles esperam, porque muitos acabam tendo filhos nos Estados Unidos, e os filhos, quando chega a idade de 21 anos, podem dar a cidadania para os pais, né? Sim. Então, alguns que vêm para cá, os filhos já estão, que nasceram aqui, já estão na idade de adolescência, 11, 12 anos, pastor, vamos tentar ficar mais alguns anos aqui para a gente tentar pegar a documentação quando meus meninos tiverem a idade para nos dar documento. E aí a gente orienta, a gente aconselha, mas e a gente tem ouvido assim, são raríssimos os casos em que os policiais têm abordado pessoas em igrejas, por exemplo. Surgiu nos primeiros dias do governo Trump um medo muito grande, mas eles não têm. E uma das coisas que aconteceu, aí eu vou contar a história para você, foi do domingo retrasado. Domingo retrasado nós fomos fazer um culto com os irmãos da igreja num parque. Porque agora é verão aqui nos Estados Unidos, é muito comum a gente pegar um domingo no mês, um domingo num período verão, seja junho, julho ou agosto, a gente sai com a igreja e vai para um parque. Os parques têm uma infraestrutura muito boa, né? Então tem umas cabanas lá onde a gente pode fazer um churrasco, ficar todo mundo ali debaixo de uma sombra. E a gente foi para um parque e estávamos lá reunidos, mais ou menos uns 50 pessoas da nossa igreja. E de repente nós estávamos ali fazendo culto. Quando eu olho assim, lá no fundo entram no parque 3 carros da polícia. E aí o pessoal que estava ali assistindo a minha pregação, né, eu estava pregando, o pessoal começou a ficar meio incomodado, sabe? O pessoal viu a polícia lá e em menos de 1 minuto eu perdi o pessoal, assim, falando a pregação, eu perdi a atenção deles, porque a gente sabe de alguns ali que estão indocumentados no país, o pessoal já começou a ficar assim, e eles chegaram até nós. Mas, na verdade, eles estavam passando em cada lugar onde estava reunindo pessoas, pedindo para as pessoas abrirem os coolers para saber se tinha bebida alcoólica. Porque é proibido o uso de bebida alcoólica em parques, praias, você não pode beber. E eles estavam muito, muito rigorosos com relação a isso, então eles estavam passando em cada lugar. Quando o policial veio até o nosso grupo, rapaz do céu. E uma irmã da nossa igreja, que estava no parque há alguns domingos, assim, cerca de 3, 4 domingos antes, ela tinha me procurado no final do culto, chorando, e ela disse, pastor, eu estou com medo, eu estou assustada. Eu estou com medo, e eu orei com ela ali, falei, minha irmã, tenha calma, Deus é contigo, o Senhor vai providenciar socorro, vocês estão aqui, mesmo sem documento, mas vocês estão aqui trabalhando, não são essas pessoas, não é a pessoa como você que a polícia migratória está procurando, fique em paz,
fica tranquila. Então é um trabalho constante da gente poder dar apoio, dar suporte, trazer informações sobre como proceder legalmente para poder responder a uma possível deportação, se você foi chamado para uma corte, e a gente faz esse trabalho, faz parte do nosso trabalho orientarmos as pessoas nesse sentido. Maravilha. Você falou que não tem nenhum caso na sua igreja de alguém que chegou a ser preso e deportado, né? Não, nenhum. Você, de maneira geral, você falou aí, né, que você tem trabalhado em aconselhar, em ajudar na maneira como essas pessoas devem responder, tudo. Mas de uma maneira geral, qual que é o papel da igreja em lidar com imigrantes que estão em situação irregular? Indocumentado, só para a gente entender aqui, imagino que são pessoas que foram legalmente para os Estados Unidos. Sim. E de uma maneira, porque o visto venceu ou venceu o prazo de permanência, continuaram dentro dos Estados Unidos, né? Sim, esses são os indocumentados. Tá. E nós temos os chamados ilegais, né, ou clandestinos, que são os que atravessaram a fronteira, né? Que de alguma forma acabam participando da vida da igreja normalmente. Alguns deles, por exemplo, acabam até pegando certa documentação aqui dentro, porque existem formas, né, clandestinas da pessoa encontrar uma forma de tirar uma carteira de motorista e tal, mas se você não tem uma passagem pela imigração de entrada no país, vai ser muito difícil para você a vida aqui, né? Que é um documento que a imigração dá para você chamado I-94. Se você não tiver o I-94 para poder ir num lugar, tirar uma carteira de motorista, vai ser muito difícil. Então, a pessoa entrou pelo México, entrou numa travessia com um coiote. E eu me lembro que alguns dias atrás a gente estava assim, num culto, num grupo pequeno, a minha esposa estava do meu lado assim, nós estávamos num grupo quase de umas 20 pessoas numa casa, e aí um irmão da nossa igreja estava ali e falou assim, pastor, eu passei um momento ali, falei, quem gostaria de compartilhar um momento de gratidão? E ele disse, eu gostaria de agradecer aqui, pastor. Eu falei, por quê, meu irmão? Eu falei, paguei a última parcela do coiote, né? Então, e o coiote é o cara que faz a travessia, né? São esses que fazem a travessia, e normalmente o custo mínimo de um coiote hoje é cerca de $10 mil, né? E ele dizendo, pastor, eu queria agradecer que eu paguei a última parcela do coiote. Então, uma pessoa, e era uma família que veio para os Estados Unidos sem conhecer o evangelho. Acabou, de alguma forma, parando dentro da nossa igreja, a gente começa a dar ali um suporte, ajuda, discipular, a pessoa encontra Cristo e se torna membro da igreja. A gente batiza, né? Claro, a pessoa não vai conseguir, por causa até da situação documental, exercer liderança, participar de um conselho da igreja, ser eleito presbítero. Isso realmente, a gente hoje tem alguns critérios importantes, até mesmo, tem igrejas, por exemplo, que até para os indocumentados é difícil eles participarem como líderes, sabe? Mesmo vindo legalmente, perdendo prazo e ficando indocumentado, mesmo assim, existem igrejas aqui dentro dos Estados Unidos que não permitem que indocumentados exerçam liderança, façam parte de conselhos ou de mesa diaconal. Mas todos na igreja, todos indistintamente, são merecedores do cuidado pastoral. E a gente está ali para atender todo mundo e da mesma maneira. Tem algum tipo de atuação que a igreja dá para que eles possam se regularizar ou não tem meio dessas famílias se regularizarem assim? Elas vão viver à margem? Essa questão, Daniel, ela é muito difícil de ser trabalhada porque especialmente os que vieram pela fronteira, os que atravessaram a fronteira,
de forma irregular estão vivendo aqui nos Estados Unidos, vai ser muito difícil que eles... existem pessoas que fazem a travessia e eles fazem a travessia, ou fazia, né? Agora a fronteira está praticamente fechada, né? Agora com o governo Trump. Mas algumas pessoas faziam a travessia e chegavam num lugar que eles chamam o tal do Kaikai. Você já ouviu falar disso? Não. O Kaikai é um lugar onde você chega e você se entrega para a polícia migratória. Sim. E aí você se entrega para a polícia migratória e o que vai acontecer? Vai começar para você um processo, entendeu? Alguns deles ali vão receber talvez uma tornozeleira eletrônica para ficar durante um período, mas para essas pessoas já vai correr um processo. Isso, inclusive, foi uma das razões pelas quais houve muita discussão no governo Biden, porque muitas pessoas entraram nos Estados Unidos, e essas pessoas que entraram nos Estados Unidos pelo Kaikai, né, ou seja, você atravessa a fronteira numa área onde tem polícia migratória, você já se entrega para a polícia migratória, para elas já começava um processo. Ou seja, elas já tinham um processo correndo dentro da imigração. Enquanto pessoas que já estavam morando aqui nos Estados Unidos, o caso de pessoas que já estavam nos Estados Unidos esperando respostas, estavam ficando em segundo plano, porque essas pessoas que estavam entrando pela imigração, pela fronteira, a imigração estava dando prioridade. Então, isso foi uma polêmica muito grande aqui nos Estados Unidos, porque muitos processos estavam demorando, ficando para trás, porque esses que vinham pela fronteira estavam recebendo prioridade. Mas é muito difícil, Daniel, que essas pessoas venham a conseguir documentação. É muito difícil. Os que ficam indocumentados, ainda existe a possibilidade para eles, por causa de um filho, na possibilidade de chegar aos 21 anos, dar documentação, mas até esperar esse filho completar 21 anos, não é fácil não. Eu lembro quando eu morei lá, eles davam, você entrava nos Estados Unidos, passava pela imigração, e dentro da imigração ele te dava um tempo de permanência, um carimbo lá, 6 meses, então você tinha 6 meses para ficar nos Estados Unidos. Alguns brasileiros que estavam com a gente na época, eles passaram desses 6 meses e permaneceram. Eles mandaram uma carta, eu lembro, para o consulado brasileiro, pedindo autorização para poder permanecer. E nesse tempo de autorização, eles continuaram dentro da legalidade. Eles não precisavam sair do Brasil, ou eles tinham um documento lá que falava só, está em processo de renovação com a imigração dos Estados Unidos. Né? Eu não sei se tem casos aí que também fica nessa pendência aí de ficar sempre renovando, né? Na verdade você consegue entrar nos Estados Unidos como turista. Sim. Você consegue, você entra e normalmente se dá 6 meses, né? Normalmente. Isso. E aí, quando tá para completar 6 meses, você estende para mais 6 meses. Isso. Né? Você só consegue uma extensão. Então é um período máximo de 1 ano. E aí, nesse 1 ano, é que as pessoas começam a trabalhar as possibilidades. De, por exemplo, pegar talvez um visto de estudante, né? Sim. Esse é o caminho que muitas pessoas fazem. Entra com o visto de turista, vai para o visto de estudante, o visto de estudante dá para você um tempo aqui, até você conseguir ou um sponsor, que seria um patrocinador do seu visto, alguma companhia, alguma empresa que possa contratá-lo e pagar o seu processo, ou você entra com os pedidos de EB1, EB2, EB3, que são quando você prova para a imigração que você é um profissional liberal e que o seu tipo de profissão vai trazer um benefício para os Estados Unidos. Né? Normalmente, esse é o caminho que as pessoas fazem, se elas não vêm assim por transferência de uma multinacional. Normalmente é isso. Visto de turista, estudante e depois a aplicação de um visto. Legal. Olha, acho que a gente respondeu aqui uma série de perguntas que estava aqui na pauta, então vou pular algumas aqui que a gente... creio que a gente já abordou aí no meio da conversa. Mas como é que você trabalha temas como esperança, fé e confiança em Deus
com aqueles que vivem sob esse medo de deportação? A forma como nós trabalhamos no púlpito, nas pregações, nos estudos, nas conversas, é sempre olhando para a Escritura e olhando para a jornada dos homens e mulheres de Deus que viveram a experiência em terra alheia, né? Em terra estranha. E as histórias de homens e mulheres vivendo no exílio, vivendo fora da sua própria terra, vivendo como imigrantes, são inúmeras. Eu citei algumas aqui, Sim. mas a gente tem aqui histórias como a história de Ruth e Noemi. Ruth vai para Moabe, depois Noemi vem de Moabe para Israel. Então as duas vivem a experiência migratória. Sim. Uma vive uma experiência migratória difícil, dura, a outra vive uma experiência migratória que vai trazer para ela esperança e vida. Né? Você tem experiências como, por exemplo, e isso é uma das coisas que eu mais trabalho no púlpito, é a questão de que Deus nos trouxe para uma terra, Deus permitiu com que você chegasse até aqui, Deus abriu as portas, Deus gerou essa oportunidade. Então, estando aqui, olhe para si mesmo, enxergue e perceba o que é que Deus quer fazer através de você aqui. Você atravessou fronteiras, você veio para lugares que pessoas não puderam vir. Então, Deus tem um propósito nisso. A gente sempre tem trabalhado com eles essa questão, principalmente de estar em terra estranha com uma missão, com um propósito, viver de maneira missional aqui. Porque a tendência, normalmente, é você viver como um consumista, né? Sim. Eu já preguei sobre isso anteriormente na igreja e já falei para eles sobre você não viver nos Estados Unidos como um parasita, como alguém que vem apenas para sugar o que a América tem para lhe dar e usufruir disso, mas vem para essa terra e seja bênção nesse lugar, né? Seja bênção nesse lugar, seja bênção na vida de americanos, seja bênção na vida de outras pessoas. A gente tem muitas experiências de mulheres da nossa igreja que elas trabalham, não apenas aqui em Maryland também, muitas irmãs da igreja acabam trabalhando com house cleaning, limpando casas, e entram na casa de pessoas. E entrando na casa de pessoas, enxergando contextos diferentes, conhecendo pessoas que estão em situação de depressão, de tristeza, de distância de Deus. Se você tem um mínimo de inglês possível, converse, ofereça ajuda. Tem uma moça da nossa igreja que ela diz, olha, eu limpo a casa de uma bruxa. Ela se autodenomina bruxa, é uma pessoa muito esotérica, com muitas coisas de bruxaria dentro de casa. E essa irmã da nossa igreja fala, eu tenho que toda semana ir limpar a casa dessa mulher. Talvez para algumas pessoas, ai meu Deus, que horror, vou limpar a casa de uma bruxa, né? Mas não, Deus está mandando ela para lá toda semana, para que toda semana ela coloque os pés dela lá e seja um instrumento e ore naquele lugar e peça para que o brilho da glória do Senhor invada aquele lugar e que as trevas sejam dissipadas. Então a gente sempre ensina, prega, aconselha em termos de esperança, olhando para o Senhor como refúgio. Deus esteve presente com aqueles que viveram em situação migratória legal ou ilegal, mas Deus também os colocou numa condição de missão. E aí você olha no casos como de José, né, sendo levado como um imigrante para o Egito, mas lá ele tinha uma missão, né? Nós nunca sabemos até onde Deus pode nos levar, morando em um outro país, vivendo num outro país. Então, estando aqui nos Estados Unidos, seja bênção aonde você está, seja bênção para os brasileiros, seja bênção para os americanos, e seja bênção também para outras nacionalidades. Por quê? Porque a gente convive aqui com pessoas do mundo inteiro. Você convive com latinos mexicanos, peruanos, hondurenhos, salvadorenhos, venezuelanos. Você convive com indianos, você convive com coreanos, com árabes, com pessoas do Paquistão. Então você tem oportunidades o tempo todo de ser um missionário.
e de sim. tocar as nações aqui dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito estratégico para que você possa tocar e abençoar as nações, né? Sim. E isso é uma das coisas que a gente sempre procura trazer ao coração da igreja. Olha só, você me lembrou de uma passagem onde o apóstolo Paulo chega lá em Atenas e ele começa a observar a cultura de Atenas e de repente ele descobre no meio daqueles monte de panteão de deuses um tal de Deus desconhecido. E ele usa aquele elemento da cultura grega, ateniense, para poder falar do evangelho. E, de certa forma, você tem falado aí da questão missional. Paulo usou um elemento da cultura ali e usou isso como missão para proclamar o evangelho. Agora, pensando como uma igreja brasileira em solo americano, quais são os maiores desafios de manter uma igreja brasileira viva, relevante e atuante em solo americano, que cumpre a missão de Deus? E como é que, de certa forma, você também falou aí de imersão cultural, você consegue equilibrar essa preservação da identidade da pessoa como um brasileiro, para que ela não perca essa identidade cultural, mas também tenha que se adaptar à cultura americana. E também que ela não evite o risco de se fechar em si mesmo, mas entender que ela está em um outro país também para cumprir a missão de Deus. Excelente pergunta, Daniel. Maravilha. Olha, existem diferentes contextos e diferentes realidades, porém, eu tenho aprendido aqui nesses 9 anos que eu estou nos Estados Unidos que talvez o melhor dos mundos seria que cada igreja imigrante, seja brasileira, seja igreja hispana, e existem igrejas hispanas aqui nos Estados Unidos enormes, existem mega churches hispanas no Texas. As igrejas de outra língua, né? E aí vem uma das razões pelas quais existem igrejas imigrantes, é porque não existe nada melhor do que você adorar a Deus, como diria o pastor Rafael, um amigo meu, não existe nada melhor do que adorar a Deus na língua do seu coração. Sim. Mas o melhor dos mundos seria que cada igreja imigrante ela fosse parte de uma igreja americana. Por quê? Porque nós temos o grande desafio de conectar as futuras gerações ao evangelho e ao contexto americano. Sim. Porque normalmente as igrejas imigrantes elas servem muito à primeira geração. A geração que vem do Brasil, chega aqui, quer procurar brasileiros e tal, mas os nossos filhos, depois de uma determinada idade, eles vão querer adorar a Deus, eles vão querer ouvir um sermão em inglês e não mais em português. E se uma igreja brasileira estiver conectada a uma igreja americana, pertencer como parte de uma missão americana, você pode ter duas igrejas dentro de um mesmo ambiente, e eu já vi isso em vários lugares. Não é a maioria, é uma minoria de igrejas imigrantes que pertencem ou são missão de uma igreja americana. Para quê? Para que depois da segunda geração você possa fazer o caminho da fé e da imersão cultural para dentro do contexto americano. Sim. Vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha tem 13 anos agora. Ela veio para os Estados Unidos com 4. 13 anos, foi 10, 3 anos, né? Ela veio para cá com. Ela tem 13. Desculpa, ela tem 13, ela veio para cá com 4 anos e pouquinho. 4 anos e. Quando a gente veio para cá, ela ainda não tinha sido alfabetizada no Brasil, mas toda com a cultura brasileira e tal, tudo mais na cabeça. Hoje, ela tem parte da cultura brasileira, mas ela é muito mais americana. Sim. Né? E as meninas da escola dela, ela estuda numa escola cristã, a gente conseguiu uma bolsa numa escola, e as meninas da sala dela, todas elas são membros de uma igreja batista. Os batistas são muito fortes aqui no sul, então essas meninas todas são membros de uma mesma igreja, e
A minha menina, o que ela quer agora? Ela quer ir nessa igreja. Ela quer conhecer lá. E ela já conheceu, na verdade. Ela já foi lá em alguns cultos, Sim. já participou de alguns programas. E ela quer adorar a Deus em inglês. Ela quer ouvir uma pregação em inglês. Ela gosta de me ouvir. Mas ela fala, papai, eu também gostaria de ouvir uma pregação em inglês. Porque talvez eu vou entender melhor do que eu entendo quando você prega. Para ela, a percepção mental e do coração é muito maior quando ela ouve na língua dela, e a língua dela é o inglês, é o primeiro idioma dela. Ela já criou uma barreira linguística com a língua nativa, né? Com a língua nativa, que é uma das coisas muito comuns, Daniel, quando o pessoal vem para cá e vê isso da nossa igreja, é que é o seguinte, a gente tem o nosso culto em português, as crianças vão para a salinha, elas recebem a aula delas em inglês, em português, das professoras. Quando acaba o culto, elas vão brincar no parquinho, elas estão tudo falando inglês, elas não estão falando português. O inglês é a primeira língua delas, né? E aí o que acontece? A gente tem o desafio de fazer com que as próximas gerações elas estejam conectadas não só à fé cristã, mas à cultura americana. Porque o grande problema de famílias que vêm para cá e só ficam dentro de uma igreja brasileira é que depois, quando os filhos chegam na adolescência, eles querem procurar então uma igreja para os filhos adolescentes. Sim. Porque os filhos adolescentes ou jovens. Aí o que acontece? Eles vão para a igreja americana. E a igreja americana, no máximo, vai absorver os filhos, mas os pais não. Porque os pais não vão ter a fluência no inglês e tudo mais. E aí você gera uma desconexão na família. E eu já participei de experiências, tanto em Maryland como aqui, de famílias que, quando os filhos chegam na juventude, eles saem da igreja, porque eles vão procurar uma igreja para os filhos. Eles não conseguem se conectar com aquela igreja com os filhos, e aí eles não voltam de vergonha, e aí eles param a fé. Eles param a jornada deles, aí eles ficam por aí sem ter uma... Então nós temos um grande desafio, e na minha visão o melhor dos mundos é que cada igreja imigrante brasileira, hispana, coreana, que fosse, estivesse conectada com o ministério em inglês, para que as futuras gerações estejam conectadas com a cultura americana, porque nós precisamos respeitar o fato de que é este país. Eu não posso impor sobre esse país a nossa cultura. Sim. Mas a gente consegue preservar, pelo menos dos nossos eventos, né, dentro do nosso contexto, a gente consegue preservar muito da cultura brasileira. A gente faz muito almoço, mas a gente sempre tem que pensar no futuro e a conexão das próximas gerações. Maravilha. Bom, vamos quase aí caminhando para o final. Quando a gente olha para a Europa, a gente já vê uma igreja pós-cristã. Né? Muitas igrejas que fizeram parte ali da reforma protestante, do movimento reformado, se você for visitar hoje, ela se tornou um bar, um restaurante, qualquer coisa que não mais uma igreja. Né? Você vai lá, você vê aquela estrutura belíssima, mas não mais um local de proclamação do evangelho. Como é que você enxerga o cenário atual do cristianismo nos Estados Unidos e quais são os principais desafios que hoje a igreja americana tem nesse cenário atual? E como é que você vê, no caso aí de uma igreja brasileira, tendo que dialogar com esses desafios contemporâneos, emergentes nos Estados Unidos, como secularização, pluralismo, própria polarização social que tem acontecido? Olha, Daniel, aqui o que a gente vê como realidade religiosa nos Estados Unidos, né? Olhando para o nosso contexto evangélico reformado, né? Você vê, em primeiro lugar, as denominações antigas consideradas reformadas em declínio. Então você vê igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas anglicanas, episcopais em grande declínio, fechamento de muitos templos, isso por causa do liberalismo teológico.
Sim. O liberalismo teológico dominou boa parte das denominações históricas americanas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, episcopais. E por outro lado, você tem, isso eu estou falando do ponto de vista negativo, tá? Tá. Então você tem do ponto de vista negativo, primeiro esse declínio por parte das denominações históricas. Uhum. E as igrejas realmente estão fechando, muitas delas, prédios sendo vendidos, propriedades enormes, gigantescas, fechando, é uma tristeza só, e eu já presenciei alguns desses fechamentos. Uhum. Por outro lado, e ainda falando dentro da perspectiva negativa, você tem igrejas protestantes americanas caindo para um ideal de nacionalismo muito assim aferrado, né? Especialmente por causa desses últimos anos de polarização política e ideológica, em que eles colocam a América em primeiro lugar e eles já não têm muito interesse nem na questão missionária, nem na questão intercultural, nem trabalhar com os povos que estão aqui dentro dos Estados Unidos, muito pelo contrário, a rejeição a imigrantes se torna uma questão assim muito forte vindo por parte dessas igrejas, uma rejeição com a presença de imigrantes, sejam... E isso, então, estamos falando do contexto de igrejas evangélicas que herdaram esse nacionalismo e estão muito aferradas a isso. Lembrando que os Estados Unidos ainda sofre muito com... As igrejas americanas ainda sofrem muito com a ideologia do destino manifesto, né? Agora, existe dentro do ambiente evangélico americano uma crescente muito grande dentro de ambientes reformados não denominacionais. Né? E isso tem me chamado muita atenção porque nós temos grandes denominações reformadas nos Estados Unidos, mas nós temos igrejas mais contextualizadas de doutrina e teologia reformada que estão crescendo e se expandindo vertiginosamente nos Estados Unidos. Sim. Também é um movimento muito grande dentro de denominações antigas aqui, como, por exemplo, os batistas, que são muito fortes nos Estados Unidos. Os batistas, por exemplo, essa igreja que eu citei das amigas da minha filha, é uma igreja enorme, uma igreja de 9 mil membros. Mas você pode percebe que o pastor da igreja, e é uma igreja assim, enorme, muito estruturada, muitas atividades da igreja, mas o pastor, ele é de linha reformada, ele está pregando esse ano Romanos, e lá na biblioteca da igreja tem uma livraria, a igreja tem uma livraria lá, eu achei muito legal isso, tem uma área que eles colocam lá, Pastor's Choice, né? As escolhas do pastor, ou seja, as sugestões que o pastor dá de leitura. Todos os livros ali são todos de autores reformados. O Tim Keller, R.C. Sproul, Alistair McGrath. Aí você vê ali muita orientação teológica boa. Então, ou seja, existem igrejas que estão crescendo vertiginosamente. E existe também um movimento muito grande nos Estados Unidos, que é o movimento dessas igrejas, que eu não consigo nem colocar como neopentecostais ou pentecostais, que são as igrejas ligadas ao movimento de worship, né? Sim. Igrejas como a Gateway, igrejas como a Bethel, que são igrejas que têm uma efusividade muito grande na área musical, atraem muitos jovens, mas eu percebo que são igrejas de teologia ruim. Teologia um pouco complicada, distorcida, mas são movimentos muito fortes nos Estados Unidos. São movimentos assim, toda grande cidade americana tem igrejas ligadas ao movimento de worship, assim, e são igrejas grandes. Aqui mesmo na área de Atlanta tem algumas igrejas, como a Passion aqui, é uma igreja ligada a essa área de worship, mas a gente percebe que já não tem uma base teológica muito forte. Então você tem
denominações históricas em decadência, algumas linhas nacionalistas muito combatentes à presença de imigrantes, e você tem igrejas não denominacionais de linha reformada, e algumas de linha reformada também pertencem a algumas igrejas históricas crescendo, se expandindo, e esse movimento de worship. Agora, algumas igrejas brasileiras, aqui nos Estados Unidos, acabam assim, adquirindo certas características de igrejas americanas, algumas. Mas a grande maioria das igrejas brasileiras, elas têm muitas características das igrejas brasileiras do Brasil. Né? Elas reproduzem muito aqui, ainda o que se faz na igreja brasileira. Né? Se você for num culto, numa Assembleia de Deus aqui, você vai perceber que ela a liturgia, o culto é uma Assembleia de Deus brasileira. Se você vai numa igreja presbiteriana aqui, ela tem muitas características do culto presbiteriano no Brasil. Né? Então, as igrejas imigrantes, eu não sei dizer para você se felizmente ou infelizmente, mas elas reproduzem muito o que ainda é feito no Brasil, e há uma desconexão, uma disrupção muito grande do contexto religioso americano. As igrejas imigrantes, elas estão meio que desconectadas disso, elas estão muito conectadas ao que acontece no Brasil. Eu acho que as igrejas latinas, elas têm um pouco mais de conexão com o que acontece com as igrejas americanas. Legal. Eu acho que as igrejas latinas, elas têm mais percepção, porque as histórias dos latinos, eles têm muita mescla dos que nasceram aqui, voltaram para o país, depois... Então, gente da família que fala só inglês ou fala só hispano ou só espanhol, eu acho que o contexto dos latinos é um pouco diferente. Legal, você falou, acho que um ponto interessante, eu não sei se é muito similar ao que está acontecendo aqui, mas eu vejo a criação de muitas comunidades independentes e até crescente no aspecto de seguir a linha reformada. Hoje a gente tem igrejas no Brasil que seguem a linha reformada, mas não estão debaixo de um guarda-chuva de uma denominação. Sim. Mas uma coisa interessante que você falou aí do liberalismo teológico ter atingido as igrejas históricas, uma sensação que eu tenho é que as igrejas históricas, elas estão... Não sei se dizer que na UTI é um termo muito forte, mas elas estão sofrendo para, vamos dizer assim, serem relevantes no cenário que nós temos hoje, né? Sim. Acho que nos Estados Unidos está acontecendo isso, e eu vejo isso muito no Brasil também, que as igrejas históricas hoje elas estão lutando para continuar serem relevantes dentro do contexto das suas cidades, exceto um caso ou outro aí que até quando é relevante, ela meio que se desprende um pouco do que acontece dentro da denominação. Sim. Muito. A gente percebe isso. Eu vejo isso, Daniel, como uma dificuldade que as igrejas vivem no Brasil e elas acabam trazendo isso para cá. Esse espelhamento da igreja aqui ser o que a igreja é no Brasil, eu acho isso, na verdade, muito ruim. Porque a gente vive muito essa experiência de pessoas que vêm para cá e elas chegam aqui e elas começam a congregar com a gente. Às vezes ela vem... E como igreja presbiteriana, a minha igreja é uma igreja presbiteriana, e outras igrejas também presbiterianas aqui nos Estados Unidos, ou seja, batista, ou acabam acolhendo pessoas de diferentes denominações. Sim. Eu digo sempre que a igreja imigrante, ela deveria ter as características da igreja de Antioquia. Uma igreja diversa, no sentido de pessoas vindo de diferentes naturalidades, diferentes lugares, e encontrando ali uma identidade própria para aquele contexto. Mas esse espelhamento do Brasil faz com que a gente, ao mesmo tempo, rejeite os diferentes, porque você tem um culto onde você quer manter uma liturgia estritamente presbiteriana, uma liturgia batista ou assembleiana,
se você quiser manter isso do jeito como é no Brasil, mais cedo ou mais tarde você vai excluir pessoas, que algumas pessoas não vão se sentir à vontade. E olhando para a questão da missão, a gente sabe que hoje as pessoas elas estão vivendo num ambiente muito secularizado. Sim. E esse ambiente secularizado faz com que a pessoa ela não tenha percepção nenhuma ou intimidade nenhuma com o que é religioso, o que é o sagrado. E a gente tem vivido essa experiência da nossa igreja, que nós temos um grupo pequeno da nossa igreja que funciona na região mais norte aqui de Atlanta, um pouco mais afastado. E a gente está recebendo ali pessoas que vieram para trabalhar numa companhia aqui nos Estados Unidos e elas estão começando a receber o evangelho agora. E essa é uma das oportunidades que a vida do imigrante nos dá, é que a pessoa vem para cá, ela quer entrar numa comunidade brasileira, e às vezes a comunidade que tem para ela ali perto dela é um grupo de evangélicos cristãos que estão se reunindo. E no caso, a nossa igreja tem um grupo lá nessa área, mas a gente percebe que esses casais, essas famílias que estão vindo, não estavam acostumadas com o ambiente religioso, né? E você precisa criar estratégias de linguagem, a forma como você apresenta o evangelho, mais contextualizada à realidade delas, do que simplesmente criar um discurso. Olha, a pessoa entra lá, ó, aqui nós somos presbiterianos, confessionais, a pessoa vai olhar para você falando, o que é isso? Entendeu? A gente está aqui para apresentar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que nos salvou. E nos salvou do quê? E aí nós apresentamos o Evangelho gradativamente, deixando que o Espírito Santo trabalhe nesse processo, né? Não sejam coisas assim imediatas, mas sejam processos de ensino, de formação, de discipulado. E isso é um desafio enorme que a gente tem. Mas esse espelhamento, na minha opinião, do que acontece no Brasil para o que acontece aqui dentro, eu acho muito ruim. Eu acho, eu sempre vi a igreja imigrante, aprendi isso desde que cheguei, desde Maryland e até aqui, que a igreja imigrante é uma igreja diversa, de pessoas que vêm de diferentes contextos. Nós temos doutrina presbiteriana, eu sou um pastor, temos governo presbiteriano, teologia, mas o jeito de ser igreja, nós não temos a necessidade de espelhar nada que acontece no Brasil. Porque normalmente a pessoa chega e fala, porque a minha igreja no Brasil fazia isso. E a gente falava, tudo bem, sua igreja no Brasil. Fala, sua igreja ficou lá no Brasil. Bem-vindo aos Estados Unidos. Bem-vindo aos Estados Unidos. Ô Lucas, vamos caminhando aí para o final. Qual o seu maior desafio como pastor brasileiro em uma igreja brasileira nos Estados Unidos? O maior desafio eu poderia dizer para você, Daniel, é ser um pastor e uma igreja relevante para o nosso contexto, né? Isso está muito conectado com o que a gente acabou de falar. Tá. Eu tenho muitos modelos no Brasil, muitas referências no Brasil, né? Praticamente todas as minhas referências são do Brasil, pastorais, teológicas, algumas também aqui dos Estados Unidos, claro. Mas nós temos o grande desafio de sermos uma igreja relevante para a nossa realidade, para o nosso contexto, apresentando o evangelho para pessoas que estão vivendo em um ambiente diferente, distante das suas próprias famílias, inseguros, distantes do seu próprio país, estão se sentindo fragilizadas, estão vulneráveis. Nessa vulnerabilidade existem muitas pessoas que se aproveitam disso, mas nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, ajudá-las a corrigir os caminhos delas aqui no país, nos Estados Unidos, sermos realmente uma igreja que oferece o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples, da maneira mais simples possível, sem muita burocracia, sem muita religiosidade, sermos uma igreja relevante, ter e oferecer um pastorado relevante, de cuidado,
de acompanhamento, de aconselhamento a pessoas que estão nessa realidade, ser de fato relevante. Maravilha. Uma última pergunta antes de um bate-pronto. Que conselho que você daria, seja para pastores, líderes, cristãos brasileiros que pensam em migrar para os Estados Unidos, seja por questões profissionais, familiares ou até ministeriais? Duas coisas, principalmente. A primeira delas saiba que o processo migratório ele vai lhe custar bastante, muito tempo, muita dedicação, muitos papéis, muitos documentos, e isso é um processo muito estressante, mas muito necessário. E aí eu digo, em primeiro lugar, não venha para cá pensando na possibilidade de um dia você ficar indocumentado. Isso vai inviabilizar demais sua vida no país. Se você tem o desejo de vir para os Estados Unidos, venha para cá documentado, mas lembre-se, o processo todo de documentação vai demandar de você muito custo, investimento, documentos, histórico. Esse é um processo muito desgastante. E é importante, eu estou falando isso de uma forma bem clara, para que as pessoas saibam que isso vai demandar de você bastante. Você tem calhamaços e calhamaços, eu tenho aqui meu processo, meu, da minha família, e muitas vezes tudo que você manda para a imigração, eles vão devolver para você uma carta dizendo: ainda não são provas suficientes, queremos mais. Então, esse é um processo, mas viver nos Estados Unidos sem documentação vai inviabilizar a sua vida. Então, venha para cá documentado, e isso vai demandar de você muita documentação, muito investimento. Segundo lugar, cuidado com os seus olhos. O cuidado com os olhos ele é fundamental nos Estados Unidos, porque esse país, a princípio, pode proporcionar a você um engano muito grande. Os Estados Unidos é um país muito bonito, muito arrumado, muito organizado. As coisas aqui são acessíveis, o poder de compra é muito grande. E a gente tem que se lembrar que essa foi a primeira forma como Satanás induziu Eva na queda, fazendo ou apresentando para ela a possibilidade de comer de um fruto que se tornou bonito quando não era. Deus havia dito: não como desse fruto, e eles estavam lá distantes, mas na hora que foi apresentado com uma nova perspectiva, esse país aqui é um país muito consumista, e é muito fácil você se tornar aqui uma pessoa vislumbrada, comprar um carro bom, uma roupa boa, um sapato bom, você estar em lugares bonitos. Tudo isso é vaidade de vaidade. Tudo isso passa, tudo isso é fútil, tudo isso é efêmero, isso gera um vazio muito grande nas pessoas. Eu conheço pessoas aqui que correram atrás de tudo que a vida poderia lhes dar aqui, como Salomão fez, e essa pessoa caminhou para o buraco depois, vendo um vazio muito grande. Maravilha. Bom, vamos para um bate-pronto para a gente encerrar? Vamos lá. Pergunta rápida e resposta rápida. Livro da Bíblia que você mais gosta? São dois, Romanos e João, Evangelho de João. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Tim Keller, Ricardo Agreste e Hernandes Dias Lopes. Um livro que marcou a sua vida e caminhada cristã? Posso dizer 2, Daniel? Pode. Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning, e O Deus Pródigo, Tim Keller. Esse livro Deus Pródigo é fenomenal. Muito bom. Quem é a sua referência pastoral? A minha referência pastoral, eu poderia dizer que é meu pai.
por causa da minha jornada junto com ele, mas meu pai é meu pai e eu procurei tentar separar isso da minha relação com ele. Então eu poderia dizer que minha referência pastoral foi meu primeiro pastor, que foi o pastor Juliano Sanches Lopes, um pastor da IPI, ele é pastor da primeira IPI de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ele foi minha referência pastoral, ele foi meu primeiro pastor, primeira pessoa que eu sentia assim, cuidando de mim que não fosse meu pai. Então ele foi minha referência pastoral, o pastor Juliano Sanches Lopes. Legal. Se você pudesse deixar uma única mensagem sobre fé, imigração e viver no estrangeiro, qual seria? A vida do imigrante não é uma vida fácil, mas você vai andar por lugares onde pessoas jamais imaginaram andar, você vai conhecer novas realidades que pessoas jamais irão conhecer, você vai conhecer contextos, línguas, costumes, comidas que pessoas jamais vão experimentar. E sabe de uma coisa, Deus está com o imigrante. Deus sempre esteve com o imigrante. Inclusive, faz parte da lei mosaica o cuidado para com imigrantes. 3 pessoas eram alvo do cuidado principal do Antigo Testamento, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, Deus está com o imigrante. A vida do imigrante não é fácil, mas você vai viver experiências que pessoas jamais na vida terão, e Deus está com os imigrantes. Qual a sua maior motivação como pastor no estrangeiro? A maior motivação é cuidar de pessoas às quais Deus se importa, que é o imigrante. É estar ao lado de pessoas às quais Deus se importa. Maravilha. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Cristo é suficiente, redentor, salvador, mestre, o amado da minha alma. Maravilha. Uau! Acho que a gente poderia falar horas aqui sobre a realidade, né? Tem muita coisa para... Tem muita coisa. Acho que não caberia num episódio teremos muitas desse. Histórias, Daniel. Eu poderia contar para você. A gente pode fazer um podcast no futuro para contar muitas histórias aqui, histórias diferentes, histórias assim de fronteira que você ficaria... Talvez algumas histórias poderiam causar até susto, mas muitas histórias muito bonitas. Faremos no futuro. Pastor Lucas, obrigado pelo seu tempo, por abrir esse espaço para a gente conversar, também te conhecer um pouquinho, e que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, família, ministério, te sustentando aí no exterior. Amém. Eu digo que uma das grandes dificuldades de se viver no exterior é cuidar do coração que está longe dos familiares no Brasil. Eu sempre lembro de pessoas que são amigos, que moram fora e tiveram a experiência de perder parentes no Brasil e não puderam enterrar os seus parentes. Então, eu sempre lembro que essa é uma dos grandes desafios que esses imigrantes têm que abrir mão. Sim. Que é estar longe do dia a dia, das dificuldades de seus familiares e daqueles que amam aqui no Brasil. Então, que Deus também te capacite dentro dessa realidade que eu imagino que você tem que lidar aí também. Amém. E continue te abençoando aí nos Estados Unidos. Obrigado mesmo. Amém, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo hoje. Maravilha. Bom, se você ficou até aqui, deixa eu te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta o que você achou. Se você tem alguma dúvida sobre essa realidade, tem mais perguntas, manda suas perguntas aqui também. Quem sabe a gente volta aí com o pastor Lucas para a gente conversar mais sobre esse assunto tão amplo, tão relevante e tão importante. Afinal, o que acontece nos Estados Unidos também se reflete na nossa vida aqui no Brasil, e a gente tem sempre a responsabilidade de estar orando pela igreja no mundo todo, onde quer que ela esteja, onde quer que seja. Afinal, nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. Então, comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para ficar por dentro das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.